aqui? Nós estamos protegendo aqui a família. A família, o centro, a base de toda a sociedade. Essa não pode ser esquecida. Indiretamente, nós temos que proteger o vínculo afetivo familiar. Isso é de extrema importância. Discute-se hoje, e aí eu quero deixar aqui bem claro, sobre a revogação ou a manutenção da lei que trata sobre alienação parental. A lei de alienação parental, ela traz realmente, elenca casos de abuso contra crianças, contra adolescentes e também outros casos. Discutiu-se muito da mãe como vítima nessa lei. Discutiu-se muito sobre o abuso. Mas nós não devemos esquecer aqui que esse não é o principal objetivo dessa lei. Nós não podemos apagar uma lei simplesmente porque talvez ela está sendo aplicada inadequadamente ou com falhas. Quem julga, quem apresenta esses debates e esses conflitos são seres humanos. E nós, seres humanos, somos falhos. É óbvio que isso não é justificativa para que nós possamos manter uma lei ou que venhamos revogar uma lei. A lei em si é necessária sempre que haja um conflito. A sociedade tem hoje um conflito de interesse? Tem. Nós não sabemos se essa lei hoje está realmente trazendo a proteção pela qual ela foi criada. E quando nós trazemos um conflito, onde tem várias entidades aqui, membros da advocacia, representantes do Ministério Público, representantes da área da psicologia, coletividade e associações, cada um trazendo o seu ponto de vista, cada um trazendo aquilo que entende que é correto na sua aplicação. O que nós não podemos deixar é de legislar, ter uma legislação que venha nos esclarecer aquilo que é correto ou incorreto. Nós precisamos, infelizmente, diante do nosso adiantamento moral, de uma regra. E só depois que nós internalizarmos isso em cada um de nós, o que é correto, e aquele comportamento se tornar natural em nós, é que nós devemos pensar numa revogação, seja ela expressa ou tácita. Enquanto houver conflitos de interesse na sociedade, nós devemos ter uma legislação que venha regulamentar. Eu trabalho lá no município, muito com empoderamento, e, a princípio, a gente começou a trabalhar com a legislação também, com a alienação parental. E lá, especificamente, nós conseguimos a aprovação de uma semana dentro do calendário municipal, onde a gente faz trabalhos em entidades e também com profissionais da área de direito para conscientizar e prevenir os atos de alienação parental. Para a gente é muito comum, quando a gente fala dentre os operadores de direito ou outras classes, que têm um conhecimento cultural mais elevado, como nós que estamos aqui presentes, sempre tem alguém que vem relatar para a gente, olha, eu sofri um ato de alienação parental. Para a gente é muito comum isso. Sempre tem alguém, eu tenho certeza que tem alguém aqui que pode relatar que sofreu um ato de alienação parental. Como também em entidades de classe, que a gente vai lá na favela, às vezes, orientar pessoas de baixa renda que têm o conhecimento, a cultura muito aquém da realidade nossa, que eles nem sequer
sabem que aqueles atos que eles estão praticando são atos de alienação parental. E o pior, eles não sabem sequer que aquele simples ato, que parece simples, trazem consequências gravíssimas para uma sociedade. Então, como que a gente vai gritar aqui, que nós queremos uma mudança em uma sociedade, que nós queremos uma sociedade mais justa, mais plena, mais igualitária, se nós não estamos conseguindo mudar sequer dentro dos nossos lares? Os nossos vínculos familiares estão doentes, e a proposta de revogação hoje dessa lei está sendo no sentido, e me perdoe, deixa eu dar um exemplo muito chulo aqui, parece que eu estou vendo uma doença, onde a lei é a pessoa com uma doença, e a gente está tentando matar essa pessoa em vez de curar a doença. Simplesmente assim. Nós não estamos aqui tentando descriminalizar um abuso. Não estamos tentando fazer com que aquela mulher que talvez pratique uma violência, uma denúncia de abuso do pai, né, ela venha simplesmente a sofrer as consequências. Isso não é o correto. Isso não é o correto. Nós temos uma legislação criminal que serve para isso. A lei de alienação parental vem nos trazer regras de direito material, onde a gente tem o conceito e temos exemplificações do que vem a ser atos de alienação parental. E nós temos regras processuais, sendo que o que mais foi debatido aqui é que as regras de natureza processuais não estão sendo bem aplicadas. Então, o debate aqui não seria caso de revogação de uma lei, mas talvez de alteração dessa legislação. Lá na cidade de Marília, nós temos efetivamente uma ótima aplicação do judiciário. Nós temos um país numa extensão territorial muito grande. Pode ser que não seja o mesmo enfoque que tem em todo, como se tem aqui no estado de São Paulo. Mas, certamente, a revogação não é a solução dos nossos problemas. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada. Passo a palavra à doutora Gisele. Bom, boa tarde, e coube-me a nós duas o fechamento, né, dessa audiência, que eu confesso saio bem mais tranquila, né, aguardava algo muito mais difícil, e a gente vê que, na verdade, estamos caminhando para repensar, e não em matar o mensageiro, né, em revogar a lei, mas sim em aperfeiçoar os caminhos. Fala-se muito do superior interesse da criança e do adolescente, mas, na verdade, é o superior interesse da família, né? E criança e adolescentes precisam de dois, de pai e mãe, ou quem exerça essas funções. Então, quando a gente fala da alienação parental, aliás, parentalidade é um termo que vem da psicanálise, e a gente fala de alienação parental num país em que grande parte dos lares é gerenciado, mantido exclusivamente por mulheres. Então, vejam a importância de discutirmos, sim, o papel do pai, o papel da mãe e a importância do casal parental, destes dois. Quando existe uma situação de alienação parental, na verdade, os dois são alienados, porque um não pode exercer o papel de dois, a menos que esse outro esteja totalmente ausente, né? Então, devemos repensar assim. Quando falamos da lei da alienação parental, nós temos, então, 3 questões para abordar. Uma questão conceitual, uma questão processual, e a outra, final, é a questão legislativa, né? Então, vamos falar de revogar a lei? Não, me parece que o caminho absolutamente hoje, né, não tem sido este, né, mas sim de pensar que forma podemos aperfeiçoar. Com relação à questão conceitual, eu acho que já está muito claro também que não se fala em síndrome. Aliás, a tentativa de medicalização das relações familiares
foge, né, aquilo que o direito deve fazer. Assim como, e esse é um alerta que eu faço, a tentativa de criminalização das relações familiares. Alienação parental é um conceito interdisciplinar. Aliás, eu esqueci de falar um pouquinho do meu currículo, né? Estou falando aqui um pouco. Bom, eu sou psicóloga, sou psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, sou mestre e doutora em Direito Civil pela USP, tenho um certo problema de identidade, parece, né? Faço parte do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, sou presidente nacional da Comissão de Relações Interdisciplinares e também faço parte da Sociedade Internacional de Direito de Família, do Conselho Executivo, que é uma sociedade internacional. Então, eu tenho andado um bocadinho por aí, né, pensando e repensando nessas questões de direito de família em interface com a psicologia e com a psicanálise. Costumo trabalhar, sim, já fiz como perita e, muitas vezes, como assistente técnica. E acho curioso que, várias vezes hoje, né, nas falas aqui, a gente falou, ou se falou, dos laudos psicológicos, né? Quase também como se a culpa de tudo fossem os laudos psicológicos e a falta de formação das pessoas. Notícia: muitos laudos, sim, são inconclusivos, porque o objeto é inconclusivo, né? Psicanálise, gente, Freud, 1905, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Tem um capítulozinho que ele fala das fantasias sexuais infantis. Foi falado antes aqui que as crianças não mentem ou que as crianças têm um raciocínio concreto. Eu pergunto, aonde estão as fantasias que todos sabemos fazem parte do desenvolvimento infantil? Aliás, criança tem o direito a fantasiar. E é uma violência se tomar a palavra da criança de uma forma literal, como se agora a mera acusação já se transformasse em prova. Cuidado, é isso que nós estamos fazendo na nossa sociedade. Alguém acusou, já é prova, e já é um problema. Então, temos que resgatar a importância, inclusive, da lei da alienação parental, naquilo que ela recomenda uma avaliação 360 graus, ou seja, ela recomenda que a avaliação seja feita com a criança, com o pai, com a mãe, o contexto, o histórico, e, após um tipo de avaliação assim, é que se pode dar um encaminhamento, uma sugestão e verificar se há atos e há uma campanha efetiva, não só atos, não deve se confundir um ato com uma campanha, se há a ocorrência da alienação parental. Da mesma forma, e isto é o mais preocupante da tentativa de revogação da lei, que é se migrar do direito de família, das avaliações feitas por psicólogos e assistentes sociais, que devem contar também com assistência técnica, mas isso é um outro capítulo, né? Se migrar disso para a Lei 13.431, que prevê o depoimento especial, não é depoimento sem dano, depoimento especial, e a tal da escuta especializada, que não é realizada por psicólogos ou assistentes sociais ou médicos. São técnicos que vão tomar o depoimento, dizem que não é inquirição, a oitiva daquela criança, isto será prova. As consequências desse tipo de situação, sem uma avaliação 360, não são, e eu entendo, e eu já trabalhei e trabalho aqui em alguns casos de mães que perderam a guarda indevidamente, tudo isso. Mas quais são as consequências de se tomar a palavra da criança de uma forma literal com relação ao abuso sexual? As consequências não são perda de guarda, são prisão. Então, estas crianças precisam, sim, e a prova precisa ser feita de uma outra forma, para que aí se tenha, sim, o devido processo legal, com uma prova 360. Muitos avanços têm sido feitos, essa Lei 13.431, que visa criar um sistema de proteção para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
que inclui a alienação parental, a violência física, a violência psicológica e a violência institucional, é uma lei muito bem intencionada, mas sabemos todos que o inferno está cheio de boas intenções, assim como as leis, assim como o judiciário e mesmo as nossas melhores intenções. Então, nós devemos olhar essas questões com muito cuidado, proteger, sim, a criança, que é o mais vulnerável, o adolescente, proteger, sim, a família e, efetivamente, tratar situações complexas, não de forma simplista, porque eu temo que o desprezo pelos especialistas é proporcional a tentarmos tratar as questões complexas de forma reducionistas e, assim, ampliar muito as injustiças que todos nós sabemos, sim, que acontecem. Então, quando eu escuto grupos de mães e falar, olha, arrancar um filho, perder a guarda desta forma, realmente é um absurdo. A lei prevê várias situações, inclusive o acompanhamento psicológico. Por que não se aplica isso? No judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo, a gente vive escutando, mas não tem corpo técnico, mas não pode ter assistente, isso também não pode ter assistente técnico. E, finalmente, eu vou fazer esse parênteses, né? Devido ao processo legal, o Código de Processo faculta que se tenha assistente técnico. Por que esta recusa a ter assistente técnico que vai colaborar com a perícia para tratar de assuntos altamente subjetivos? Então, eu sempre digo, tenham assistentes técnicos. Falou-se aqui muito dos laudos, né? Porque a cariação, isso não existe no âmbito da psicologia. Né? Porque muitas vezes se fala de pessoas que não se entrevistou. Existe um conselho profissional que absolutamente veda este tipo de prática. Então, nós precisamos resgatar, no momento ou em situações de muita angústia, mas nós precisamos resgatar a competência de cada um de nós. O direito, nós devemos buscar a equidade, a igualdade, mas também nós devemos e temos a obrigação de resgatar o direito à diferença, o direito à infância, o direito a oscilar, ora está mais com o pai, ora está mais com a mãe, o direito a fantasiar, né, sem que se tome isto e sem que essa criança seja, ou o adolescente, sejam aí a prova viva, juiz do conflito entre os pais. Um conflito que é verdade. Muitas vezes o judiciário tem sido sócio oculto desses conflitos. Então, se fala, sim, se ganha dinheiro, sim, tem muita gente, né? Então, temos que resgatar a possibilidade das pessoas tomarem o próprio destino em suas mãos, com várias possibilidades que a gente tem, oficinas de paz, a gente tem o crescimento da mediação, tem uma série de questões aí e encaminhamentos que podem ser dados. Agora, o que nós não podemos é atropelar as nossas diferenças, atropelar a família, né, e fazer campanhas, né, de uma revogação da lei, como se, e esse é o meu final, como se, né, quem fosse a favor da lei fosse a favor da pedofilia. Nada mais perverso do que falar isto e nada mais contra a efetiva proteção do adolescente, da criança, da família e de todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Gisele. Aqui, em nome de todas as associações que apoiaram a realização desse evento, agradeço imensamente a participação de todos, especialmente o clima de cordialidade e respeito que a gente conseguiu manter. E quero dizer que a gente sai com uma série de questionamentos, especialmente porque nós estamos no país com um número gritante de abusos sexuais, psicológicos, um número de violência muito preocupante. É endêmica a nossa situação. E, dentro dessas circunstâncias, a gente precisa pensar que, muito embora a lei exista, está aí, está posta, necessariamente a gente vai ter que pensar em eventuais alterações, senão nós não estaríamos aqui a esse tempo todo discutindo, com possibilidade de discutir mais 12 horas e o assunto, obviamente, não se esgotar. Então,
diante desta perspectiva também, da questão da desigualdade de gêneros, que é absurda, da violência contra a mulher, da violência contra a criança e do abuso sexual, a gente precisa pensar em formas de coibi-lo da maneira mais efetiva possível e também resguardar a possibilidade de coibir outros tipos de abuso. Então, eu agradeço muito a todos, já ficando aqui o convite, eventualmente, para a realização de uma nova, que eu acho que cabe, tem bastante espaço ainda. Obrigada a todos pela presença.